Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Shalom Beni, olá, shalom meus filhos. Também shalom aos amigos, Haverim, Achim, a todos vocês que acompanham o nosso canal e o programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Como eu sempre começo o programa falando, esse é um programa que tem como personalidade, característica e principalmente objetivo falar sobre a Parashá, Shavua da semana, a Parashá da semana, e discutir e falarmos sobre as Parashiot e tentar trazer a mensagem da Parashá para o nosso dia a dia, para os nossos dias atuais, trazendo uma mensagem contemporânea, né? E mostrando que o que o Rebbe Lubavitch sempre diz, que nós devemos viver segundo a atmosfera da Parashá desta semana, e mostrando que na Torá existe resposta para as dificuldades, os problemas do dia a dia, e mostra também como nós devemos viver a maneira que Deus quer que nós vivamos. E esse é um programa que é feito com todo carinho, com toda atenção para a nossa família, família Receda, família Costa, Lopes, Piedade, enfim. Então esse é um programa que tem como esse objetivo trazer essa mensagem para os nossos filhos. Um programa feito para a Gabriela Dodani, para o Gabriel Kalev, né, e para a Ariela Receda, e para todos os meus filhos, aqueles que já nasceram, que não nasceram, para os netos, para os bisnetos, né? Fica esse programa aí para que a gente sente e converse olho no olho, tete a tete, face a face, e a gente converse. Isso se eu estiver aqui ou não, se eu estiver velho, se eu já tiver morrido, enfim, é um programa, um projeto para deixar, para que ele possa se perpetuar na nossa família. E amanhã, quando vocês estiverem grandes, mais velhos, e não tiver o papai do lado para conversar e quiser tirar algumas dúvidas, você pode assistir, rever, né, e ver qual é a verdadeira herança da nossa família, que é a Torá. Ok? Então o objetivo é esse. Agora, qualquer outra pessoa que estiver assistindo, tudo bem, não tem problema. Você sinta-se à vontade para assistir, para compartilhar e para estudarmos juntos a Torá, e dessa forma contribuirmos para que a redenção se aproxime logo, e que Mashiach vem agora, ok? Bem, hoje, então, portanto, nós estamos estudando a Parashá de Vaishlach, né, que ele enviou, ok? A quarta leitura, que vai do capítulo 33, do versículo 6, até praticamente ali o capítulo 34, ok? Então, a gente começa falando, né, o capítulo 33, ele começa a falar sobre Yaakov, o encontro de Yaakov com Esav, mas antes disso, a leitura eu não vou ler diretamente no Sefer Humash aqui, então, portanto, não irei fazer a brachá, ok? Primeiro, uma coisa muito interessante que eu vi, que tem tudo a ver com o nosso programa, é o que Yaakov fala, né, no final da terceira aliar, né, próximo ali, que ele diz o seguinte, e Esav chega para ele e fala, quem são essas mulheres, quem são essas crianças, né, essas pessoas que estão contigo, e Yaakov fala que são, na realidade, são os filhos que Deus graciosamente deu ao seu criado. Os filhos que Deus graciosamente me deu. Então, aqui a gente vê como é importante vocês, como são importantes vocês, os filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Chesed, e aos outros filhos que vêm, que virão, aos netos, aos bisnetos, como é importante o papel do filho na família.
Então, aqui Yaakov mostra que o bem mais precioso dele, como eu já tinha dito nas outras aliot, que o maior bem que Yaakov tinha não eram os bens materiais, mas sim aquilo que ele guardava dentro do coração dele, que era a Torá, que eram as mitzvot, que eram justamente a boa essência da Torá. E em segundo lugar era a sua família, o seu bem mais precioso era a sua família e eram os seus filhos, né? Como ele diz, os filhos que graciosamente Deus nos deu. Então, que legal, que interessante é isso, né? Agora sim, nós iremos passar para a quarta aliá. Só queria relatar isso, que ficou aberto aí na outra leitura. Ele começa falando sobre o seguinte: o presente que abranda a alma. Então, quando a raiva ou a vida, a alma, aqui vai relatar sobre o presente que Yaakov mandou para Esav. E existe um ditado, se eu não me engano, no Mishlei, né, em Provérbios, até em Tehilim também tem, que o presente abranda a alma. Então nós vemos que isso é uma característica do nosso povo, é uma característica dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov, né, principalmente você vai ver isso em Abraham, Avinu, e agora em Yaakov, em mandar presentes. Dar presentes. O próprio Abraham deu presente, ou seja, deu dízimo, deu a 10ª para o Eterno, né? Através ali de Melquisedeque, que era o próprio Shem, e aqui Yaakov agora. Então o presente ele abranda, mas o presente dado é como instrumento de como eu posso dizer, um ditado popular de você bajular as outras pessoas para que ele ganhe algo dela em troca. Não. Na realidade, o presente é uma forma de gratidão. E Yaakov naquele momento estava presenteando Esav porque ele realmente estava grato. Primeiro, por quê? Estava grato porque Deus assim tinha protegido. E segundo, como Esav tinha o livre-arbítrio, ele poderia fazer mal realmente a Yaakov, e ele foi grato, obrigado pelo perdão que você me deu. Então isso demonstra que nós devemos sempre ser gratos, àquelas pessoas que fizeram coisas boas para nós e etc, que nos livraram. Então nós devemos sempre ser gratos. Eu me lembro que toda vez quando eu tinha meus patrões, que eu trabalhava na TV, etc., eu sempre dava presente para eles. Por que eu dava? Algumas vezes eles encaravam isso como ele está me bajulando e etc., mas não era uma forma de reconhecimento, de agradecimento pela oportunidade dada por trabalhar, pela confiança do profissional, etc. Então eu costumava sempre presentear os meus patrões, os meus chefes e etc., e muitas vezes isso era encarado como bajulação, mas não era uma forma realmente de agradecimento. E isso faz parte do nosso povo. Nós devemos sempre presentear aquelas pessoas que verdadeiramente contribuíram com a nossa vida, ok? Bem, então aqui ele fala sobre o presente, né? Então sempre que você tiver oportunidade, dê presente, dê do fundo do coração, sem bajulação, mas dê. Aqui também um outro ponto interessante que essa quarta leitura vem falar é sobre o orgulho de não aceitar favor, de não aceitar presentes. Aqui a gente vê que Yaakov, ele estava de bom grado tentando agradar o seu irmão, mandando presentes, e aqui a gente vê o orgulho de não aceitar o presente, de não aceitar favor. Olha que interessante isso daqui. Esav, então, portanto, ele diz que ele não queria receber os presentes de Yaakov e etc. Então os nossos sábios dizem que você também deve aceitar presentes, né? Você também é uma mitzvah, você também poder receber as coisas. É como se Deus estivesse dando a você benefícios, estivesse dando brachot, e você, não, muito obrigado, eu não quero. A gente deve também aprender a aceitar presentes. Nós devemos aprender. Segundo, que até existe a tradição de nós não aceitarmos elogios, fugimos dos elogios, mas o Periqueaot fala que nós devemos nos focar no trabalho e não nos elogios, né? Devemos fugir disso, mas nós devemos também aprender a receber presentes. Nesse caso aqui, Esav, ele se torna orgulhoso porque ele não aceita
o presente de Jacob, o orgulho de achar que não precisa de favor, o orgulho de achar que nós não precisamos de presentes porque nós temos tudo e etc. Agora existe aqui uma diferença, achar que tem tudo. Aqui nós vemos que Esav fala, ele 3, 2, 1. Aqui a gente vê que Esav, ele justamente vive essa ideologia do orgulho de não querer aceitar presentes e achar que tem tudo. Mas olha o interessante, ele fala que não precisa de nada porque ele tem mais do que precisa. Olha essa palavra, mais do que precisa. Aqui ele diz, eu tenho bastante, muito mais do que preciso, diz Esav a seu irmão. Então, a gente vai ver que aqui no versículo 9, o próprio Esav fala que ele não precisa, tá? Ele não precisa porque ele tem o bastante, e aí entre parênteses, fala aqui os nossos sábios que ele tem muito mais do que precisa. Em contraste com o que Jacob fala no versículo 11, ele diz, por favor, aceita meu presente de boas-vindas, assim como foi trazido para ti, né? Porque foi feito com esforço, eu dei com certo esforço, pois Deus tem sido benevolente comigo, eu tenho tudo que necessita. Então olha a diferença. Esav diz que tem tudo, né? Parece que é igual a mesma afirmação. Esav diz que tem tudo, mais do que precisa. E Jacob diz que ele tem tudo o que necessita. Essa é a diferença. Esav diz que ele tem tudo e até mais do que ele precisa, e Jacob diz, não, eu tenho tudo o que necessito. Essa é a diferença. E mais, Jacob fala que ele tem tudo graças à benevolência que Deus, que Hashem, que o Eterno teve para com ele, tudo que precisa, em contraposição aí de Esav, que diz que ele tem tudo e mais do que precisa, ou seja, ele nem colocou Deus aí, né? Ele tem tudo. Então essa é a diferença, esses ensinamentos que nós podemos aprender nessa aliá, né? E outra coisa interessante é falar sobre valorizar presentes, pois houve um esforço, como eu acabei de dizer. Nós devemos sempre aceitar um presente, porque a maioria das pessoas se esforça, ela pensa em você com carinho, ela se esforça para sair, para comprar ou para produzir. Então nós devemos sempre valorizar um presente. E aí fica um ensinamento muito importante. Se nós devemos aprender a valorizar um presente que um próximo ser humano fez para agradar a gente, quanto mais nós devemos nos esforçar para ser gratos àquilo que Hashem, aquilo que o Eterno tem feito para cada um de nós, para a humanidade, para o povo de Israel e etc, né? A gente deve valorizar muito isso. Deus tem sido benevolente para comigo. A outra mensagem importante que nós temos aqui é o que diz, na realidade, o Mishlei, que diz que o Eterno ele se aborrece com os pés que se apressam para fazer mal. Porque Avot também vem nos ensinar que nós não devemos acompanhar, devemos nos afastar do mau vizinho, do mau amigo, e não devemos acompanhar o iníquo, então a pessoa má. E aqui nós vimos nessa nossa parashat, nessa aliá, que nós não devemos acompanhar um homem mau. Quando Esav diz, vem comigo, né, vamos juntos até Seir, etc. E Jacob, de uma forma ali amigável, diz, não, deixa eu permanecer aqui, até porque eu devo ficar indo com passos devagar, o passo do gado, o passo das crianças, etc. Então ensina que nós nunca devemos estar na companhia ou seguir junto, acompanhar a filosofia e ideologia daquelas pessoas que são antissemitas, que são anti-Torá, né? Nós devemos estar acompanhado, andando segundo a Torá. Diz os nossos sábios que Enoque andava com Hashem, que Abraham andava com Hashem. Fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que eles eram amigos, que andavam. O que significa isso, andar? Andar com Hashem, andar com o Eterno. E foram considerados amigos. Por quê? Porque andaram. Então nós devemos sempre andar com a Torá, andar com os sábios, nos aproximar dos sábios e com o outro Yehudi, e nos afastarmos dessas más influências que existem aí. Eu quero dar uma dica aqui para vocês. O meu pai,
o Haroldo Alves Armani, ele sempre dizia uma coisa. Esse é um ensinamento positivo que eu sempre levo para o resto da minha vida, e isso me ajudou muito na minha trajetória. O meu pai, o Haroldo Alves Armani, dizia: o que perverte um homem é a camaradagem, é a companhia de outros homens. O que perverte uma mulher é apenas uma mulher. Eu não sei de onde tirou esse ditado, mas isso é uma verdade absoluta. Porque olhando na minha vida, eu vi que a maioria dos homens se pervertem pela camaradagem. Às vezes você está aqui, você tem a sua opinião, você tem a sua ideologia de vida, mas se você estiver no meio de vários homens, rapaz, vamos lá, não, vamos jogar bola, não, obrigado, não vamos lá, e um começa a dizer, quando você vê, você já está fazendo as mesmas coisas, porque a camaradagem perverte o homem. Para o homem ser pervertido, ele ser mal influenciado, não basta um homem só. Tem que ser vários homens para perverter ele, para desvirtuar ele. Já a mulher é diferente. A mulher, basta uma mulher para chegar no ouvido dela e falar: menina, mas não é desse jeito, é desse outro jeito. Basta uma mulher para perverter outra mulher. Então nós devemos nos afastar disso. E eu tenho uma filosofia de que o seu melhor amigo deve ser Hashem, acima de tudo. Segundo, o seu melhor amigo deve ser a sua esposa. Quando não tem esposa, primeiro amigo deve ser Hashem. Segundo, melhor amigo deve ser seu pai, sua mãe, seu irmão e aí por diante. Quando casado, seu primeiro amigo, melhor amigo deve ser Hashem. Segundo, a sua esposa. Terceiro, a sua família. Esse negócio de, eu tenho meu melhor amigo, sem ser o seu esposo ou a sua esposa, seu melhor amigo, a coisa não dá certo. Então fica a dica para vocês aí, ok? Voltando então aqui, nós não devemos acompanhar essas más pessoas. Nós devemos fazer de tudo para não acompanhar, que se una a um tzadik, se una a um outro judeu. Não seguir os seus passos, como diz aqui, que ele queria, e Yaakov deu a desculpa, então portanto que ele deveria seguir os passos do gado. Deixa eu devagar, deixa eu ir de acordo com o meu trabalho, o trabalho de minhas mãos. Vá com calma, devagar e sempre. É essa a mensagem que o pai Yaakov traz, que nós devemos, como diz o ditado brasileiro, devagar e sempre. Vá sempre devagar e sempre. Quando o pai Yaakov fala que ele vai nos passos do gado, segundo o trabalho das minhas mãos, deixa eu ir devagarinho. E segundo o passo das crianças, é porque os passos da criança é você ir aprendendo devagar, um pouquinho de cada vez, como a criança, a Ariela Zahavi, quando a criança, a partir dos 2 anos, ela começa a aprender o Aleph Beit através do mel que é colocado na letra, e aí a criança ela é induzida ali a lamber um pouquinho do mel, aprendendo que cada letra da Torá, cada palavra da Torá é doce ao nosso paladar, à nossa vida. Então, aprendendo devagar e sempre, é dessa maneira que a gente acaba crescendo e se edificando, ok? E aí ele fala, que indo passo a passo, aos passos das crianças, até chegar lá. Chegar aonde? Calma, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não precisamos de nenhuma influência de Esav. Aí Esav vai tentar ainda, deixar alguns dos homens com ele para acompanhar e etc. E Yaakov também, de maneira sutil e amigável, recusa. Nós não necessitamos da influência de Esav, de outras pessoas. Isso não é orgulho, mas o que a gente quer dizer aqui é que você, a nossa família, vocês, meus filhos, só precisam da influência de uma pessoa só. Preciso apenas da influência de Hashem e mais nada. Eu me lembro antigamente, quando eu tinha 14, 15 anos, eu colecionava livros e mais livros de várias ideologias e filosofias, seja contemporânea ou religiosa. Eu gostava de estudar para saber um pouquinho de cada coisa, até que eu cheguei em um determinado momento que eu joguei tudo fora e eu pensei, e eu decidi na minha vida, eu só preciso de um livro na minha vida. Era a Torá. Tudo está contido nela, como o Pirkei Avot diz. Vai e volta e revolta, porque tudo está nela. E eu me lembro que eu me desfiz, joguei tudo fora,
esses outros livros porque eu só necessitava da Torá. E aí eu comecei a refazer minha biblioteca, só que agora com livros permeados em assuntos de Torá. Os outros livros que envolvem a Torá, que envolvem os comentários da Parashot, livro da Hassidut, livro de Mishnah, etc. Aí sim que eu fui novamente recompondo a minha biblioteca. Mas sempre informando que há um único livro que, se você for escolher entre todos os livros, você não precisa de outras filosofias, apenas da Torá. E aqui Yaakov se despede ali de Esav, tentando dizer para ele sutilmente que ele queria apenas ser e permanecer em termos amigáveis. Então é aquela velha história de você ser como óleo. Você está dentro da sociedade contemporânea, mas o óleo não se mistura com uma água. Por mais que ele seja remexido para lá, ou ele fica embaixo, ele fica em cima, mas ele não se mistura. Isso é querer ser melhor do que as outras pessoas? Não. A essência do judeu não é ser melhor nem pior, mas ser apenas aquilo que nós fomos criados para sermos, apenas judeus cumprindo mitzvot. Nós não somos nem piores nem melhores, somos apenas Yehudi, apenas ali, Yehudi, só apenas isso. Nós não queremos ser nem pior nem melhor, queremos ser livres para vivermos a ideologia, a filosofia da Torá e cumprir mitzvot, apenas isso. Então, isso mostra que nós devemos ter amizade com uma Esav, amizade amigável, e lá, gente, aqui, essa relação politicamente correta com o mundo laico, mas sem se deixar influenciar por eles ou acompanhar os seus passos, ok? E aí, quase já finalizando, aqui mostra que o pai Yaakov vem nos ensinar que ele prefere habitar em Sukkot, ou seja, em cabanas, do que em Seir. Ele prefere se estabelecer em um local onde é um pouco mais simples. A gente sabe que a Sukkah, né, ela é uma cabana, ela é um local onde ele é frágil, onde ele é temporário, onde você está sujeito ao frio, ao calor, à chuva, né? Mas o pai Yaakov prefere habitar em Sukkot, com seu gado, com sua família, do que em Seir. Mas lá na frente também, nessa mesma aliá, ele fala que o pai Yaakov depois construiu uma casa, né, habitou, então tudo no seu determinado tempo de se estabelecer, mas entre estar em Seir e no Sukkot, prefira morar em Sukkot. Essa semana, eu conversando, eu lembrei de um ditado também do Pirkei Avot que fala sobre o seguinte: eu prefiro ser a cauda do leão do que ser a cabeça das raposas. O que isso significa? Mais vale você ser a cauda do leão do que a cabeça da raposa, mais vale você estar sozinho, mais vale você estar isolado, mais vale você estar estudando sozinho, não ter comunidade, estar praticamente sozinho numa cidade, do que você se juntar com algum outro movimento que não seja judaico ou que não tenha uma autenticidade judaica, né? Então, ou se unir com qualquer outro movimento, qualquer outra filosofia ou religião, é preferível você ser a cauda do leão. Por que a cauda do leão? A cauda pode ser a cauda do leão, mas ela ainda faz parte do leão. Você pode ver a cauda do leão balançando ele escondido, você vai tremer do mesmo jeito como tivesse visto todo o leão, porque até a cauda do leão ela traz tremor e temor ao ser humano. Já a cabeça da raposa, o que adianta você ser a cabeça se você está no corpo de uma raposa? Então, mais vale permanecer sozinho, mais vale você estar num outro estado humilde como Sukkot, do que estar na realidade na cidade de Seir. E aí vem outros e outros ensinamentos que fala, Mishlei vem falar sobre isso, Tehilim, e todo o Tanakh vem falando sobre isso, que mais vale habitar num lugar simples, humilde, do que num palácio, né, onde existe o ódio, onde, enfim, tem vários ensinamentos que eu não vou agora comentar, mas fica aqui a mensagem de que mais vale morar em Sukkot do que em Seir, tá? E aí, finalizando, aqui os nossos sábios vêm dizer que a Torá fala que Yaakov chegou inteiro. O que significa que ele chegou inteiro até onde ele estava? Ele chegou inteiro. Diz que ele chegou inteiro economicamente, chegou inteiro emocionalmente, chegou inteiro em conhecimento de Torá, em que
Quando fala que ele chegou até a terra inteira, significa que ele não se perdeu nem um pouco, seus filhos não se perderam, ele continuou firme e forte nos preceitos da Torá, não perdeu a sua economia. Então quer dizer, o Eterno conseguiu ali proteger, abençoar Jacó em todos os sentidos. Então significa que mesmo nesse exílio que nós estamos, nós iremos chegar no final dessa nossa jornada inteiros. Então também isso traz uma mensagem de que por mais dura que seja o exílio, por mais duro que seja você estar afastado de uma comunidade, você não está inserido numa comunidade, você está sozinho, você irá permanecer. A nossa família, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, nós devemos lutar, ser forte o suficiente para chegarmos a um certo ponto, chegarmos na nossa meta final, que é o Olam Haba, é a redenção final, inteiros, sem perder de cumprir mitzvot, sem deixar de cumprir e viver essa herança grande que é o judaísmo, que é a Torá em nossas vidas. Ok? Guarda Shabbat, Yom Tov, Kashrut, Mitachara Mishpachat, enfim, toda a nossa religião e cultura, e nós chegaremos no final da nossa jornada ou da nossa vida inteiros, ok? E aí finaliza com Yaakov erigindo um altar ao Eterno em gratidão, chamando Deus de Israel. Aqui mostra também que depois de passarmos por necessidade, depois de passarmos por provações, nós devemos sempre ser gratos ao Eterno, como Yaakov fez, como o pai Abraão fez, como Yitzhak fez, aonde eles iam, eles erigiam um altar ao Eterno, chamando de seu nome o Deus da paz, o El Shaddai, o Adonai Tsefaot, enfim, devemos sempre erigir altares ao Eterno de forma de agradecimento, nunca devemos. E o verdadeiro altar que nós podemos hoje erguer na nossa vida contemporânea é a nossa casa, é a nossa mesa, é a nossa família. Então nós devemos sempre erguer altares em agradecimento, Shiro Ladonai, Shiro Hadash, louvando, trazendo um louvor novo ao Eterno e agradecendo ao Eterno, ok? E aqui eu quero compartilhar com vocês os ensinamentos aqui baseado no Likulei de Sichot. Ele fala sobre o seguinte: um judeu nunca deve se sentir em casa enquanto ainda estamos no exílio. Assim nós devemos sempre nos lembrar de que o exílio é só uma condição temporária, ok? Pois na verdade nós estamos no decurso de uma viagem em direção à redenção, como Yaakov, cuja viagem só será completada na era messiânica. Então lembre, tudo isso daqui é passageiro. Tudo. Nós devemos viver Torá, viver a nossa fé, viver a nossa cultura e nunca nos contentarmos com essa vida. Você pode ganhar na Mega Sena, você pode se tornar um grande empresário, dinheiro, ter uma boa casa, uma boa condição social, mas nunca devemos nos contentar com isso. A nossa verdadeira vida está lá em Eretz Israel. A nossa verdadeira vida está em cumprindo Torá e Mitzvot. Então nós devemos, como eu falei, correr, andar e buscar, porque a nossa meta, o nosso verdadeiro objetivo é o Olam Haba, e que venha o Mashiach em nossos dias, ok? E aqui entra uma pergunta, né? Fala sobre Yaakov mentiu ao seu irmão Esav quando ele disse que ele iria depois a Seir. Como é que fica, né? Eu disse que os nossos sábios vão dizer, na realidade, que realmente Yaakov irá, mas irá no final, nessa era messiânica, quando na era messiânica Israel realmente irá, né, através de Mashiach até Seir, mas para julgar, né, a geração de Esav, os descendentes de Esav e etc. Então isso daqui você vai estudar lá, procura o Rumash, vai estudar melhor sobre isso. Eu não vou me prolongar, mas realmente Yaakov não mentiu, ele jamais iria fazer isso. Ele estava trazendo uma alusão ao futuro de que realmente nós iríamos para lá, mas num outro momento, ok? E aí fica uma outra pergunta: onde é que ficavam os 400 homens que vieram com Esav? Os nossos sábios vão dizer que cada um fugiu, um para um lado, para o outro, devagarinho, que depois
que Esav mudou o pensamento no coração, que ele, mais tarde nossos sábios vão dizer que ele mudou rapidamente, e ele depois quis fazer realmente mal a Esav. Ele não pôde fazer porque ele não tinha mais o exército com ele, porque os homens viram que não tinha como realmente lutar contra Yaakov, que via anjos, né, e que tinha anjos emissários, etc. Então, portanto, eles acabaram saindo e ficaram poucos homens, ok? E aí eu vou finalizar com outra última palavra aqui do Sefer Chumash Gutnick. É muito interessante, ele fala: e quando um judeu acredita que emergirá vitorioso no final deste longo e amargo exílio, ele pode pensar que, não obstante este exílio, deixará suas marcas. Até mesmo depois da redenção, alguns poderiam pensar e presumir que o povo judeu ficará permanentemente marcado fisicamente e espiritualmente pelas longas e terríveis tribulações do exílio. Porém, o relato da Torá sobre a chegada de Yaakov à terra de Israel, nós podemos aprender que não será este caso. Yaakov não só chegou a salvo, ok? Um detalhe em que a Torá presumiu ser muito óbvio para ser mencionado, mas também ele estará fisicamente inteiro e inteiro em seu conhecimento de Torá. Da mesma forma, o povo judeu emergirá deste exílio final sem quaisquer sequelas das experiências pelas quais passou, repleto de recursos físicos e destituído de qualquer comportamento espiritual. Isso foi baseado em Likutei Sihot, ok? Então, aqui fica a mensagem final, que mesmo a gente passando por qualquer experiência amarga desse exílio, mesmo você lutando, Benin, meus filhos lutando para, mesmo que papai, mamãe, filhos, a nossa família lute a cada dia para tentar ser um melhor judeu, para tentar ser uma melhor pessoa, para tentar cumprir mitzvot, para guardar Shabbat, Yom Tov, Yom Tovim, Kashrut, por mais que a gente lute, e aqui ou ali a gente acabe se ferindo, errando, ou tentando se deixar se influenciar por esse mundo contemporâneo, e a gente ficando triste e decepcionado com nós mesmos, saiba que no final, se nós permanecermos firmes, no final dessa nossa jornada, todos nós, a nossa família, quem estiver ao nosso lado, aquela pessoa que cumprir Torá, existe uma promessa de que nós sairemos ilesos desse exílio, ok? Plenos, inteiros como o pai Yaakov, curados, até porque existe a promessa de que o Eterno expingirá sobre nós águas purificadoras com o pó da vaca vermelha, e seremos todos purificados de nossos pecados. E existe a promessa de que nós sentiremos nojo das nossas más ações e que nós nunca mais nos lembraremos e vivenciaremos qualquer tipo de má conduta, porque nós estaremos vivendo uma verdadeira redenção junto com Hashem. Ok? Fique então, portanto, eu acho que foi muito rica essa aliá desse dia. Fique então, portanto, aí essa mensagem. Vamos continuar cumprindo mitzvot a cada dia, tzedakah, rezando, orando, estudando a Torá, porque ela é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam. Ok? Fica então, portanto, essa mensagem. Shalom Aleichem. E a gente volta amanhã com a quinta aliá dessa parashá, ok? E do estudo da Torá, que é muito gostoso de estudar. Shalom Aleichem, leitraot. Tchau, leitraot, shalom, shalom.